Sou artista, autista, e nesse mundo louco, a arte imita a vida, e vivo para provar que ser autista é, na verdade, ser um artista. Oiê, sou Rebeca Rosa, tenho 22 anos, e se você não sabia, sim, eu sou autista, e também tenho deficiência física, mas isso é uma conversa para outro vídeo. A palavra TEA, transtorno do espectro autista, significa o quê? É um distúrbio causado no neurodesenvolvimento e diagnosticado nos 2 ou 3 anos de idade. A maioria das pessoas autistas são meninos, então entro em mais uma probabilidade baixa. E quero trazer hoje, como historiadora, um pouquinho da história do autismo e como nós lutamos, batalhamos para que esse termo fosse reconhecido. Tudo começou em 1908. O termo autismo foi criado pelo psiquiatra suíço Bleuler para descrever a fuga da realidade para o mundo interior, observando em pacientes esquizofrênicos. Em 1943, o psiquiatra Leo Kanner publica a obra Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, descrevendo 11 casos de crianças com isolamento extremo desde o início da vida e um desejo obsessivo pela preservação de messimices. Ele usa o termo autismo infantil precoce, pois os sintomas já eram evidentes na primeira infância, e observa que essas crianças apresentavam maneirismos motores e aspectos não usuais na comunicação, como invenção de pronomes e a tendência ao eco. Em 1944, Hans Asperger escreve o artigo A Psicopatia Autista na Infância, destacando a ocorrência preferencial em meninos que apresentam falta de empatia, baixa capacidade de fazer amizades, conversão unilateral, foco intenso e movimentos descoordenados. As crianças são chamadas de pequenos professores devido à habilidade de discorrer sobre um tema detalhadamente. Como seu trabalho foi publicado em alemão na época da guerra, o relato recebeu pouca atenção e só em 1980 foi reconhecido como pioneiro do segmento. Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria publica a primeira edição no Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, DSM, referência mundial para pesquisadores e clínicos do segmento. Este manual fornece as nomenclaturas e os critérios padrão para o diagnóstico dos transtornos mentais estabelecidos. Durante os anos 50, houve muita confusão sobre a natureza do autismo, e a crença mais comum era de que o distúrbio seria causado por pais emocionalmente distantes, hipótese da mãe geladeira, criada por Leo Kanner. No entanto, nos anos 60 crescem as evidências sugerindo que o autismo era um transtorno cerebral presente desde a infância e encontrado em todos os países. Em 65, Temple Grandin, diagnosticado com síndrome de Asperger, cria a máquina do abraço, um aparelho que simulava um abraço para acalmar pessoas com autismo. Em 78, o psiquiatra Michael Rutter classifica o autismo como distúrbio do desenvolvimento cognitivo, criando um marco na compreensão do transtorno, e ele propõe uma definição com base em 4 critérios. Número 1. Atraso e desvios sociais, não só como deficiência intelectual. Número 2. Problemas de comunicação, não só em função da deficiência intelectual associada. Número 3. Comportamentos incomuns, tais como movimentos estereotipados e maneirismos. E número 4. Início antes dos 30 meses de idade. Em 1980, a definição inovadora desse pesquisador e a crescente produção de pesquisas científicas sobre o autismo influenciou a elaboração do DSM. E nesta edição do manual, o autismo é reconhecido pela primeira vez como uma condição específica e colocado em uma nova classe, a dos transtornos invasivos do desenvolvimento. Em 1981, a psiquiatra Lorna Wing desenvolve o conceito de autismo como um espectro e cunha o termo síndrome de Asperger em referência a Hans Asperger. Seu trabalho revolucionou a forma como o autismo era considerado, e sua influência foi sentida em todo o mundo. Como pesquisadora e clínica, bem também como mãe de uma criança autista, ela defendeu uma melhor compreensão e serviços para indivíduos com TEA e suas famílias.
Em 88, o filme Rayman, sucesso de bilheteria, é um dos primeiros filmes comerciais a caracterizar um personagem com autismo. E embora o filme tenha sido fundamental para aumentar essa conscientização e sensibilizar a opinião pública sobre esse transtorno, ele também contribuiu para a interpretação incorreta de que todas as pessoas com TEA também possuem habilidades de disfunção cerebral rara, em que a pessoa apresenta aptidões altamente desenvolvidas em certas áreas. Em 94, novos critérios para o autismo foram avaliados em um estudo internacional multicêntrico, com mais de 1.000 casos analisados por mais de 100 avaliadores clínicos. A síndrome de Asperger, então, é adicionada ao DSM, ampliando o espectro do autismo, que passa a incluir casos mais leves em que os indivíduos tendem a ser mais funcionais. Em 2007, a ONU institui o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, para chamar a atenção da população em geral para a importância de conhecer e tratar o transtorno, que afeta, na verdade, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo todo, segundo a ONU. Em 2018, o dia 2 de abril passa a fazer parte do calendário brasileiro, oficial como Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. Em 2012, é sancionada no Brasil a Lei Berenice Piana, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e este foi um marco muito relevante para garantir o direito aos portadores de TEA. A legislação determina o acesso de um diagnóstico precoce, tratamentos, terapias e medicamento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, a educação e a proteção social, ao trabalho e também a serviços que propiciem a igualdade de oportunidades. Em 2013, o DSM passa a abrigar todas as subcategorias do autismo em um único diagnóstico: transtorno do espectro autista. Os indivíduos agora são diagnosticados em um único espectro com diferentes níveis de gravidade. A síndrome de Asperger não é mais considerada uma condição separada, e o diagnóstico para autismo passa a ser definido por 2 critérios: as deficiências sociais e de comunicação e a presença de comportamentos repetitivos e estereotipados. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que aumenta a proteção aos portadores de TEA ao definir a pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O Estatuto é um símbolo importante na defesa de igualdade dos direitos dos deficientes, do combate à discriminação e da regulamentação da acessibilidade e do atendimento prioritário. Em 2020, entra em vigor a Lei 13.977, conhecida como Lei Romeu-Mion. O texto cria a Carteira de Identidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a CIP-TEA, emitida de forma gratuita, sob responsabilidade de estados e municípios. O documento é um substituto para o atestado médico e tem o papel de facilitar o acesso a direitos previstos na Lei Berenice Piana. E em 2022, a nova versão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, a CID-11, segue o que foi proposto no DSM e passa a adotar a nomenclatura Transtorno do Espectro do Autismo para englobar todos os diagnósticos, anteriormente classificados como Transtorno Global do Desenvolvimento. Essas pessoas lutaram e fizeram muitas leis para que hoje meu direito de ser autista fosse preservado e que a inclusão fosse algo mais comum em nosso meio. Ainda temos muita coisa para conquistar, mas até aqui já é uma grande vitória. E o que eu estou aqui para dizer é que ser autista não me impede de fazer as coisas, não me impede de cumprir o meu propósito, não me impede de ser feliz e não pede para que olhem para mim com dó ou favor, pois apenas o amor traz a inclusão. Enfim, eu amo ser autista e esse é o meu dia. Feliz dia 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo.